Bom dia, pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu estava pensando e as pessoas me perguntando: pastora, por que você não vai para o meio de uma paisagem fazer e tal? Porque a minha casa é muito concreto, né? Não tem muito paisagem. E lá no meu quintal ficam os meus bibelozinhos, né? Fazendo um maior barulhão, os meus passarinhos, e ficam os meus gatinhos e os meus cachorrinhos. Menina, é um zoológico. E aí a gente vem pra cá, nesse ambiente onde eu trabalho, que é o meu lugar especial, onde eu louvo, onde eu choro, onde eu medito na palavra de Deus, onde eu atendo pessoas online, fazendo aconselhamento pastoral, onde eu gosto de estar, é o melhor lugar da casa. Apesar de ter o barulho da rua, das pessoas gritarem, mas é o meu cantinho. Não tem um cantinho assim que você gosta de estar, que você fica sozinho por horas, ninguém. Eu botei uma porta, né? Assim, um lugar preparado para eu fazer meus bibelozinhos, minhas lembrancinhas, para a gente fazer as canecas que a gente trabalha, para a gente fazer as coisas que a gente ama, né? E não tem o melhor lugar de se estar do que no lugar onde você se sente bem, onde você se sente livre, né? E ontem nós começamos a falar de cura e hoje nós vamos falar de libertação. Cura e libertação. Na verdade, nós precisamos entender o conceito de ser livre, né? Para poder entender o que é ser curado e liberto. Ser livre, no conceito que o mundo nos ensina, é ter poder de decisão, de liberdade de escolha ou de omissão. É você decidir o que você quer da vida, seja para o bem, seja para o mal. Mas você decide sua vida, seus planos, seus projetos. Você decide. E o mundo que se exploda. Eu sou livre porque eu faço da minha vida o que eu quero. Há até quem diga que ninguém paga o meu feijão, então não se meta na minha vida, não. Isso é liberdade. Liberdade de fazer o que eu quero, de comer o que eu quero, de vestir o que eu quero, de ferir quem eu quero ferir, de fazer feliz quem eu quero que seja feliz. E aí nós vamos no emaranhado de coisas que nos levam, na maioria das vezes, a lugar nenhum, né? E aí nós vamos aprendendo a viver debaixo desse conceito de liberdade. E aí, para ser curado, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso participar de alguma coisa. Não, a gente precisa ter fé. A palavra de Deus diz que não tem uma fórmula, né? Uns são curados porque oram, outros são curados porque fazem jejum, outros são curados porque as pessoas estão orando por ele, e aí a fé daquelas pessoas traz a cura. Outros são curados porque Jesus tem vontade de curar, e ele vai lá e executa o plano dele de curar, de salvar, e libera a bênção dele sobre a vida dessas pessoas, e essas pessoas são curadas. Tem também aquelas pessoas que são curadas através de medicamentos, e algumas pessoas dizem que se Deus curar, ele cura, mas que não através dos médicos. Deixa eu te contar um segredinho. Jesus é o médico dos médicos. E a inteligência e o poder de estudar e de entender o nosso corpo biologicamente, anatomicamente, por dentro, como é o processo dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos, das células, né? E de tudo. O nosso Deus, que tem todo conhecimento, toda ciência, e nele está todo o poder. Ele deu inteligência para homens e mulheres curarem pessoas através da ciência.
Hoje já se tem estatísticas tremendas e maravilhosas dessa ciência que já, como é que eu vou dizer, meu Deus, fugiu a palavra, que já atesta, né, o poder de Deus em todas as coisas. Então a cura muitas vezes vai estar ao nosso alcance. A cura muitas vezes vai estar pertinho de nós ou longe, né? E aí nós vamos continuar falando aqui daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Eita, Deus é forte. A Bíblia diz que nós devemos orar com força, com esperança. O que é a fé? É a certeza das coisas que nós estamos esperando, mas nós não estamos vendo. E aí, como que crer numa coisa que eu não vejo? Como crer numa coisa que eu não tenho? E como receber algo que eu não estou vendo, mas eu estou confiante de que eu vou receber? Eita Deus, Jesus curou muitas pessoas. Deus também usa a medicina para curar. Nós temos que orar com toda fé. Orar com fé, reconhecendo a soberania de Deus. A oração tem poder, mas nós estamos muitas vezes nos submetendo mentalmente somente à nossa fala. E aí a nossa fé não produz o milagre. Nós temos que pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que os enfermos sejam curados, que eles sejam sarados, que as suas dores emocionais sejam extintas e que o processo de Deus na vida dos enfermos seja pleno para que eles sejam curados, transformados, salvos pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Que o Senhor venha sobre a tua vida e que a oração, a intercessão, a oração pela cura de alguém, a intercessão por um problema, possa ser eficaz através do poder de Jesus Cristo. Não há em nós nenhum poder para que nós possamos curar as pessoas. Não depende de mim, depende do próprio Deus. Nós podemos fazer orações de intercessão pela vida dos doentes. Se a vontade de Jesus for curar aquela pessoa, ele vai curar, porque nem todo mundo Jesus curou. Nem todo mundo Jesus curou. Em todo caso, a Bíblia dá uma direção. Se tem alguém doente, chame os líderes, os pastores, os presbíteros, para orarem pelos enfermos. E ele dá autoridade, né? Se a gente for orar, se a gente tiver essa atitude de oração. Deixa eu abrir aqui o Tiago, Jesus amado. Deixa eu ver, eu estava aqui. Isso, gente. Tiago nos diz sobre isso. Eu vi agora, gente. Tiago 5, 14, 15. É bom que as pessoas sejam maduras na fé, que entendam a autoridade que Jesus nos dá para ajudar as pessoas. Também é importante pedir a permissão do enfermo para orar por ele. Às vezes, familiares querem forçar o enfermo a receber a oração que ele não quer. Tem que saber se a pessoa permite, se a pessoa quer, se a pessoa está desejosa. Sempre que eu vou orar por alguém, eu pergunto: você deixa eu orar por você? Eu posso orar aqui na sua casa? Você quer que a gente ore por você? Quando a pessoa diz eu quero, pode orar, pastor, aí eu oro. Por quê? Porque se você orar na marra, o Espírito Santo não tem como agir. Não seja por força e nem por violência, mas o Espírito Santo se deleita quando existe permissão. Deus quer tratar de todos
E a doença pior que existe é não ser salvo. A doença pior que existe está em negar o poder de Deus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a pior doença que existe. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa está bem doentinha, a gente indica, olha, vá lá, fale do amor de Deus. E quantos são salvos na hora da morte? Deus quer tratar a todos. Deus quer salvar a todos. E não tem só doença física. Agora tem depressão, ansiedade, né? Um monte de síndrome. Várias enfermidades procedentes do comportamento da alma. Deus não nos livra de todas as doenças. Em muitas situações, como a do apóstolo Paulo, lembra que ele pediu? Tira esse espinho da minha carne. E o Senhor, a minha graça te basta. Ou seja, não vou tirar não, Paulo. Está de bom tamanho você com essa enfermidade aí. E não curou Paulo, não. E se a pessoa não é curada? A nossa primeira oração é: Senhor, faz a tua vontade. Às vezes a enfermidade, ela está moldando o caráter. Ela está transformando a vida da pessoa. Então, às vezes, a gente culpa o enfermo porque não se cuidou. A gente culpa o inferno, diz que foi Satanás, sem ter sido ele. Algumas vezes é, mas outras não. No caso de Jó, quem feriu Jó foi Satanás, porque Deus permitiu, porque ele não faz nada sem que Deus permita. Então, dependendo da situação, que muitas vezes nós não entendemos, porque nós somos limitados, Deus pode ter outros planos, né? Deus pode usar a doença grave até para derramar bênção sobre a vida de muita gente, inclusive do enfermo. Deixa eu ver se é isso aqui que está falando. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Lá em Gálatas 4:13. Porque Deus tem planos que nós não entendemos. Mas mesmo que esteja tudo tranquilo, que o enfermo esteja até conformado com a enfermidade dele, nós podemos orar para que haja cura. E Deus pode curar toda e qualquer pessoa, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é o dono da vida. É Ele quem dá, é Ele quem tira, é Ele quem levanta, é Ele quem deita, é Ele quem protege, guarda, é Ele quem expõe, é Ele quem faz a nossa vida percorrer todos os caminhos que ela percorre. Mas lá em Apocalipse, eu amo esse texto, diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou e tudo se fará completamente novo. Nós não temos o controle nessa liberdade, você não tem o controle sobre a sua vida. Nós podemos decidir muitas coisas, mas a vida está nas mãos de Deus. Principalmente o nosso futuro. Tem gente que diz o futuro pertence a Deus. E é verdade. Mas temos a certeza de que se nós permanecermos firmes com o Senhor, Ele garante a vitória final. Ele garante que vale a pena esperar e ter confiança em Deus. Aleluia. Se você chegou atrasado, volta a fita. Vai valer a pena. Nós não temos costume de, como é que eu vou te dizer, meu Deus? De ficar esperando. Nós não gostamos de esperar. Nós queremos agir. Mas o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Ele garante a vitória final. O negócio do meu olho, gente. Ele garante a vitória final. Vale a pena esperar e confiar nesse Deus. Ele é bom e tem cuidado de nós. Vale a pena esperar com confiança em Deus. Ele é bom, Ele cuida de você todos os dias. Entregue a Ele o controle da sua vida, porque Ele sabe o que faz. Ele tem garantia de vitória. Descubra quem é Deus na sua vida, coloque Ele em primeiro lugar,
Fique firme, fique seguro, porque Ele é o autor e o dono de todas as coisas. É importante estar em paz, é importante descansar, é importante se deleitar. E eu estava me lembrando que eu ouvi um jovem pregador dizendo assim: até Deus descansou. Ele fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Crente, descanse no Senhor. Eu achei tão bonitinho. Oh, meu Deus, descansa no Senhor. Deus não muda, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Eita Deus, digno de glória, digno de adoração. Mantenha a fé, mantenha o amor, mantenha a esperança. Continue fazendo seu tratamento se você está doente. Coloque a sua esperança em Deus, mas confie que Ele está usando aquele médico para te tratar, te dar o remédio certo, na hora certa. Ore para que o médico seja usado por Deus, aleluia. Mantenha a fé, mantenha o amor aceso. E continue esperando e crendo no tratamento, crendo nas orações, crendo em Deus. Coloque a sua esperança na ativa e vá viver uma vida regada pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Busque se cuidar, cuidar da sua saúde, busque ter um encontro com o Senhor em oração, porque Ele é bom. Que Deus lindo, que Deus bom, que Deus maravilhoso. Deus quer tratar da sua vida inteira, do seu corpo, da sua mente, da sua saúde mental, da sua saúde física. Por isso, quando formos orar pelos enfermos, orem do pé do alto da cabeça, a planta do pé. Tem doenças espirituais, doenças emocionais. Os enfermos crentes também poderão precisar, de aconselhamento, de palavra de amor, de abraço, de cheiro no cangote. E você tem que estar disposto a fazer tudo isso, porque são áreas diferentes da vida das pessoas, onde podem estar as enfermidades que ela tem. Isso não significa, gente, veio aqui na minha mente, deixa eu falar. Negócio de dizer que fulano está doente porque está em pecado, sai dessa. Por favor, não venha falar disso comigo, não. Ai, fulano está doente porque está em pecado. Nananina não, porque Jó era um homem segundo o coração de Deus. E tudo que está na Bíblia é para a gente aprender. Certo? Nem sempre, nem toda vida foi Satanás, nem toda vida é o cão, tu tá entendendo? Deus tem propósito nas coisas que Ele aprova. Isso não significa que doença é resultado de pecado. Mas quando foi perguntado por que aquela criatura tinha nascido com deficiência, foi respondido para ele, Jesus respondeu, para que nele se manifeste a glória de Deus. Preste atenção na tua vida. Também não significa que é porque a pessoa não tem fé, é um pecador, é um xexelento, né? Não. Cuidado com essas palavras aí, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, que Deus venha ministrar o seu coração, que haja vida, que haja luz, que o Senhor ministre, que o Senhor sare as feridas, em nome de Jesus. Amém. Sextou, bom dia, Deus te abençoe.